A análise nesta Liga Dor. Comigo estão José Calado, Bernardo Ribeiro, Fernando Mendes e o Jorge Amaral. Muito boa noite aos quatro. Começando, Calado, por ti, nas últimas palavras que disse Luís Filipe Vieira à CMTV, deixou já algumas críticas a Rui Costa. Parece que nesta entrevista vai ser mais incisivo e vai assumir-se como oposição ao atual presidente? Não sei, acho que está em cima da mesa e acho que toda a gente está expectante para saber qual é que vai ser o discurso do antigo presidente. Nós não sabemos, é por isso é que se calhar esta entrevista é tão aguardada, porque certamente, conhecendo Luís Filipe Vieira como se conhece, ele não vai ter receio das palavras, certamente vai adiantar se calhar alguns nomes de algumas pessoas que se calhar o desiludiram de alguma maneira, ou que ele se sente, ou que se sentiu de alguma maneira traído em algumas situações, talvez, mas é algo para aguardar, para saber o que é que o Presidente vai dizer. Acho que certamente muitas pessoas ligadas ao Benfica, nomeadamente até muitas daquelas que estão neste momento a trabalhar no Benfica, se calhar estão à espera para ver o que é que irá dar esta entrevista, qual é que será o seu conteúdo, ainda por cima dirigida também pelo João, que é uma pessoa que também faz perguntas incómodas que como jornalistas têm que fazer. Tudo indica que vai espremê-lo. Não é? Como bom profissional que é o João, obviamente, como todas as pessoas desta casa, vai tentar, de alguma maneira, fazer com que a entrevista vale a pena, entre aspas, para toda a gente perceber onde é que realmente Luís Filipe Vieira está magoado, se calhar, com algumas pessoas. Eu acho que, a partir daí, nós, se calhar, podemos deduzir qual é que será, se calhar, um futuro próximo, porque já houve estas palavras quando o Benfica ganhou a Youth League, já se referiu a algumas mais decisões, ou que ele achava que eram mais decisões que se calhar o Rui poderia tomar em relação ao Roger Smith. Por isso, vamos ver. Agora, eu acho que as hostilidades foram abertas com essas declarações. Eu, sinceramente, espero, mas isto é uma opinião muito pessoal, espero que Luís Filipe Vieira não tenha palavras depreciativas, se calhar, para Rui Costa, uma pessoa que ele próprio, Luís Filipe Vieira, sempre disse que queria ser o próximo presidente do Benfica e que o estava até a preparar para que fosse o próximo presidente do Benfica. Se isso acontecer, acho que muitas pessoas vão achar que, se calhar, aquela conversa, ou toda aquela conversa que, se calhar, o próprio antigo presidente tinha, que não correspondia à realidade e que obviamente, o Rui Costa nunca foi equacionado, se calhar, por si próprio, por Luís Filipe Vieira a ser o presidente do Benfica, e que era, se calhar, uma fachada. Achas, Bernardo, que vai ser claro Luís Filipe Vieira relativamente àquilo que ainda pretende ou não do Benfica? Não sei muito bem, não gosto de fazer futurologia sobre entrevistas que ainda não aconteceram. Acho que se queres te diga, eu não me interessa assim tanto com quem é que Luís Filipe Vieira está magoado ou se sente traído. E interessa aos benfiquistas? Não. Eu acho que interessa. Os benfiquistas querem explicações de todas as vergonhas que Luís Filipe Vieira fez o clube passar. Eu acho que isso é que... esta entrevista, eu vejo que Luís Filipe Vieira poderá usar esta entrevista como um ataque mas eu acho que os benfiquistas, aliás, como se viu na única aparição pública junto de benfiquistas de Luís Filipe Vieira, não me parece que a popularidade do presidente junto dos benfiquistas seja neste momento brilhante, e eu acho que os benfiquistas gostavam era de ter explicações para muito do que aconteceu e para os N casos, não sei se 5, 6, 7 casos judiciais em que o clube se viu envolvido durante a sua gestão e que fazem com que ele e até outras pessoas ligadas ao seu Benfica sejam neste momento arguidas na justiça. Portanto, ok, eu entendo a tática de Luís Filipe Vieira. Aliás, ele foi muito claro nas palavras que teve até agora. É uma boa estratégia passar ao ataque para não estar à defesa. Mas, na verdade, interessa-me os problemas que ele tem com a justiça, seja do ponto de vista do Benfica, seja outros, e não... O que, muito sinceramente, acho que o melhor que pode acontecer neste momento a Rui Costa é o Luís Filipe Vieira atacá-lo. Acho que isso vai ser ótimo para Rui Costa. Não falou diretamente Rui Costa hoje sobre Luís Filipe Vieira, Fernando, mais uma vez, quando falou na formação, mas falou da formação em si e enquadrou-a num plano muito importante no projeto que tem para o Benfica. Parece que vai haver espaço para que
pelo menos num futuro próximo, já imediato, certos jogadores do Benfica, da formação, tenham espaço no plantel principal? Disse Rui Costa. Sim. Boa noite. Acredito que sim, porque vamos lá ver, a equipa que venceu a YouTube Liga tem 3, 4, 5 jogadores de nível muito elevado. Acredito que haja, pelo menos vão ter oportunidades de mostrar as qualidades que têm. Depois está nas pernas deles e nas cabeças deles. Isso é como todos os miúdos, e nós temos vários exemplos. No Benfica tens o Rubem Dias, tens o João Félix, no Futebol Clube do Porto tens estes 3 miúdos agora, do Sporting tem miúdos que entraram, miúdos novinhos e estão por aí afora. A grande maioria deles estão todos no estrangeiro, portanto depois está na oportunidade e na capacidade que o treinador tem em deixá-los crescer também a jogar, que isso é muito importante. Quando se fala na aposta da formação, não é metê-los a 2 ou 3 minutos do fim, quando as coisas estão resolvidas, e manda-se os miúdos à parede. Não, é metê-los, deixá-los errar e dar-lhes oportunidades para eles crescerem. Portanto, eu acho que o Benfica tem ali excelentes jogadores, com um treinador, não sei, em princípio tudo indica que é um treinador também que gosta, que se for o Roger Smith, tudo indica que sim, que gosta também de apostar na formação, portanto tem ali 3, 4, 5 jogadores que pode muito bem aproveitar, em vez de andar a ir buscar certos e determinados jogadores, não só Benfica, como outros clubes, que não acrescentam nada, caríssimos ao futebol português, tem aqui uma oportunidade excelente para meter estes miúdos na montra. Posso só dizer uma coisinha em relação à entrevista à futura entrevista de Luís Filipe Vieira. Eu espero só uma coisa. O Calado mencionou isso, do João Ferreira, e eu acho que vai espremer até o tutano, por assim dizer, e tem que ser. Porque há aqui uma coisa que vai ser diferente. Não vai ser uma entrevista como Luís Filipe Vieira normalmente está habituado na BTV, entrevista entre aspas, que as perguntas ele já sabe o que é que vai falar, ele é que diz o que é que o jornalista lhe tem que fazer as perguntas. Aqui não vai ser isso. A priori será que vem às cegas e vai ser bombardeado com perguntas incómodas. Portanto, acho que assim é que deve ser em todo o lado. Mesmo nos canais das televisões devia ser assim. Não é estar a dizer o que as pessoas querem ouvir ou que os apoiantes dele querem ouvir. Tem que ser com perguntas incómodas. E depois tenta-se arrascar lá no meio se é incómoda, tenta-se fugir tipo cobra. Portanto, acho muito bem que o João, grande João, como diz aqui o Caladinho e bem, que espremam. Como é que eras também, Jorge, para o facto de, mais uma vez, Rui Costa não ter feito nenhuma referência hoje a Luís Filipe Vieira a propósito da questão da formação? Boa noite a todos. Antes de mais, nós somos os Dois de Azul. Eu sou o líder da banda, mas não andamos de momento a percorrer o país. Estamos aqui. Temos um espetáculo, quando saímos aqui, a seguir, temos um espetáculo. Ele autoproclamou-se o líder da banda. Portanto, também és mais velho. Só para marcar uma posição em relação a isso. Gente, às vezes combina, outras vezes, olha, agora não deu. Mas estás de azul aqui deste lado também estão da mesma cor. Eu sou o baterista. Sabes que isto é tipo os anos 60, não é? Aquela banda todos de fatinho. Este lado é uma parte mais engraçada. Mas pronto, vamos aos aspectos que perguntaste. Já levaram uma broazinha, vocês dois. Eu acho que... Perguntaste-me em relação ao Filipe Vieira. Começaste a falar em música. Sobre o Rui Costa não ter falado em música ou não ter falado. Eu logo vi que gostavas de música. Eu acho que não tinha que o fazer, como também se já não o fez da outra vez, no momento da vitória, na Câmara, portanto não era agora que o iria fazer. Porque acho que legitimamente ele tem todo o direito, que é o Presidente, de não o fazer. Porque também no fim da época, quando forem sacar responsabilidades, também não vai chegar e não vai dizer não, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Quem tem responsabilidade é o Sr. Filipe Vieira, que fez tudo e que me deixou este bagulho aqui na mão e eu é que agora tenho que andar aqui a resolver. Portanto, certamente também não vai fazer isso. Portanto, acho que Luís Filipe Vieira, Rui Costa, segue este caminho, está a tentar... Porque realmente a herança de Luís Filipe Vieira é muito pesada, é uma herança muito pesada, deixou muitas coisas lá por dentro, deixou realmente uma estrutura física muito boa, mas o resto tudo, aquilo que faz mexer, o cume da pirâmide, deixou muitas pedras ali, muitas granadas, se calhar, que aqui e acolá vão rebentando e que é agora o Rui que, com o tempo, que pode eventualmente as ir detonando ou obrigando a que elas não detonem. Portanto, acho que o Rui fez bem em não o fazer. Agora vamos esperar realmente, avidamente, por esta entrevista, que vai ser uma entrevista, como o Fernando falou aqui bem, vai ser uma entrevista no arame, sem rede. Portanto, a possibilidade dele cair, pode cair, mas ao cair também é com a verdade dele.
que é isso que nos vai deixar sempre na dúvida, é se aquilo que estará a dizer será a verdade ou a verdade dele. Eu acho que vai dizer que é a verdade dele, aquilo que ele pensa, é o que vai criar certamente algumas mais confusão. E por aquilo que tem passado ultimamente e que a gente vai sabendo, certamente que vai deixar as pessoas ainda mais divididas, vai aumentar ainda mais a confusão e nós vamos tendo aqui, se calhar, aqui mais espaço de comentário. É não perder essa entrevista na próxima segunda-feira, às 8h30 da noite. Avançamos agora nesta Liga de Ouro com o exclusivo da CMTV. Rui Costa não admite que volta a ser apagada a luz e ligada à rega da relva se o Porto fizer a festa de campeão no próximo sábado no Estádio da Luz. O presidente do Benfica quer evitar a humilhação que foi ver o rival ser campeão na Luz em 2010-2011. A CMTV sabe que a direção do Benfica pretende que o clube não volte a ser criticado e até gozado por ter boicotado a festa do Porto em 2011. Outro dos motivos para esta posição é a intenção de Rui Costa de se desmarcar da falta de fair play que considera que Luís Filipe Vieira demonstrou na altura. É importante, Bernardo, Rui Costa marcar esta posição no próximo sábado? Acho que sim, por duas razões muito claras. Uma, porque este foi provavelmente um dos maiores erros estratégicos ou comunicacionais do Benfica. Tornou a conquista do Porto muito mais épica e muito mais imortal na mente de todos nós. Ou seja, aquele não foi mais um título. Ficou para sempre como o título em que foi apagada a luz aos jogadores do Porto e ainda foram regados no balneário. No relvado. Portanto, tornou, até para os jogadores do Porto, para os próprios adeptos portistas e, como diz a peça e bem, para os adeptos do Benfica, tornou aquele dia inesquecível, para uns pelas piores razões, para outros pelas melhores. Depois acho que o Rui Costa faz bem, porque isto é só uma questão de boa educação, não é muito mais do que isso, ou seja, qualquer clube, e neste caso presidente, que preza a boa educação, não faz aquilo, porque é uma coisa que não faz o mínimo dos sentidos, portanto acho que sim, acho que faz bem. Ganha pontos, Rui Costa, com esta posição, José Calado? Isto não se trata de uma questão de ganhar pontos, trata-se de uma questão de estar no futebol, e cumprir regulamentos e protocolos que existem em todos os jogos da competição e da Liga e obviamente creio que esses regulamentos irão ser cumpridos e a luz se apagar-se-á quando tiver que ser apagada, como se faz em todos os jogos, e eu acho que isso é o procedimento correto a fazer, independentemente de vitórias, derrotas ou empates. Eu acho que o futebol tem que ser encarado dessa maneira. Se é para ganhar pontos, não creio que seja para ganhar pontos. Acho que o Rui, quando faz as coisas, creio eu, a nível de futebol, ele próprio foi um jogador de futebol. Mas marca a diferença ao fazê-lo? A questão de marcar a diferença, eu acho que são... Agora há uma tendência para se comparar aquilo que era Luís Filipe Vieira, entre aspas, porque agora apareceu outra vez na montra, não é? E agora é uma tendência para comparar aquilo que fazia o Luís Filipe Vieira e aquilo que faz Rui Costa. Rui Costa é o presidente do Benfica, tem uma maneira diferente de fazer as coisas. Muitas vezes não quer dizer que seja melhor ou seja pior, são maneiras diferentes de estar no mundo do futebol, muitas vezes. Nós estamos a falar de uma pessoa, estamos a falar de um que era um gestor, provavelmente, e estamos a falar de um que é jogador de futebol e que sempre, toda a sua vida, viveu no meio do futebol. E é uma pessoa que, obviamente, olha se calhar para o futebol de maneira diferente. Eu para mim, aqui há uma coisa natural, que é, eu encaro esta notícia como algo normal, como se fosse um jogo como todos os outros, independentemente do adversário que seja, de cumprir regulamentos e protocolos que são impostos pela própria Liga. E nesse aspecto eu acho correto, sinceramente. Eu acho correto porque ninguém tem culpa se o Futebol Clube do Porto possivelmente puder fazer a festa ou não fazer a festa. Provavelmente houve incompetência também de parte de outras equipas ou por parte do Benfica em alguns casos, se calhar também de não ganhar os seus jogos. Não vamos aqui pôr arbitragens pelo meio nem nada. Trata-se simplesmente de cumprir aquilo que é o regulamento para um jogo da Liga. E eu nesse aspecto acho que o Benfica faz muito bem. Se é dar exemplo ou não, eu acho que é a maneira correta de estar no futebol esta, sinceramente. Sabemos também, Jorge, que há uma grande exigência por parte de Sérgio Conceição relativamente a este jogo, que exige a vitória aos jogadores do Porto e quase como se este jogo fosse a última oportunidade para o Porto ser campeão, sendo que não é. Achas que o facto de poder ser eventualmente campeão no estádio do rival também está a pesar neste discurso e pesa para os próprios jogadores? Eu não sei qual é a abordagem, mas deixa-me dizer em relação àquilo sobre o Rui Costa e esta sua opção. Eu acho que quando nós
digamos, damos respeito, exigimos respeito aos outros. Portanto, há uma mudança, digamos, de paradigma em relação a determinadas situações em que o Rui Costa, ao fazer isso, está a respeitar o adversário e exige também o mesmo respeito quando tiver que ir, seja onde for, e que haja uma situação análoga. Pronto, é um facto que há a possibilidade realmente do Futebol Clube do Porto poder celebrar o título na Luz. É uma coincidência, é uma casualidade. É claro que para os adeptos isto tem um sabor muito, muito grande, para os adeptos esportistas vibram muito com isto, para os adeptos benfiquistas sofrem muito mais. Se fosse o contrário era exatamente a mesma coisa. A gente também não gostava que realmente que isso acontecesse. Agora, em termos de equipa, eu gostava muito era que, independente, é um jogo que vai ser sempre muito complicado. O Benfica vai fazer o jogo da vida, vai certamente fazer um jogo da vida, é uma questão de honra, não perder a terceira vez ou não ganhar alguma destas vezes ao Futebol Clube do Porto. Portanto, vai fazer, tem todo o direito, tem uma equipa recheada de bons jogadores, é a última oportunidade perante os seus sócios de mostrar realmente alguma coisa. Agora tem do Porto do outro lado uma equipa que vai também fazer tudo para contrariar. Agora, isso tudo, eu não gostava muito que isso tudo fosse além dos limites, de ser isso o último jogo. Eu antes preferia perder este jogo, mas não perder uma equipa para o jogo de Estoril, porque o Porto só precisa de um ponto. E as coisas, de uma forma normal, se me dissessem assim, este jogo é o último. Então vamos com tudo. Vamos com tudo. Mas é um pouco esse o espírito que, pelo menos nas informações que demos... Sim, eu estou a dar a minha opinião. Quer incutir nos jogadores. Achas que não eu acho que os jogadores têm que agir de uma forma normal e natural, sem entrarem, sem valorizarem em demasia a carga que este jogo vai trazer, porque sabem que no passado 8 dias, têm uma grande, ou 7 dias, têm uma possibilidade extraordinária de sagrarem-se campeões perante o seu. O que eu não queria era que, se me perguntares se eu quero que a equipa seja já campeã, quanto mais depressa melhor. Já o queria a semana passada, já o queria há mais tempo. Agora, eu não queria perder a equipa para o outro domingo, em que a equipa se deixe envolver em algumas picardias que possam existir, algumas confusões que possam existir, em algo que possa, dia normal, que possa acontecer. Portanto, era isso que eu gostava, e acho que o Sérgio Conceição também é um pouco isso que vai tentar incutir aos jogadores. Este não é o jogo da vida para o Porto, é simplesmente um passo para ser campeão, e ainda tem mais uma possibilidade. Eu acho que os jogadores, neste caso, têm que ser inteligentes e saber gerir este jogo com a ansiedade. E não se deixarem levar pela ansiedade da outra equipa que quer fazer realmente este sim, o jogo da vida. Achas que pode ser colocada, Fernando, aqui alguma pressão excessiva sobre os jogadores por parte de Sérgio Conceição ao dizer que este é como se fosse um jogo sem margem de manobra, é para vencer e não há outra possibilidade? Vamos lá ver. Quem jogou naquela casa sabe o significado que tem, e qualquer jogador sem ser campeão nacional. E quem jogou naquela casa também sabe, apesar de tentarem aligerar isto, o que é ser campeão nacional na casa do maior rival do Futebol Clube do Porto. Como já aconteceu. Tem nada a ver. Não tenho a mínima dúvida. Só se o Futebol Clube do Porto mudou muito. Mas pelo que vejo, não mudou. Não tenho a mínima dúvida, como diz o Jorge, que diz não, os jogadores, por causa do outro jogo. Se tiver que haver confusão, vai haver confusão. Tem que conseguir o título aqui. Eles querem ser campeões. A mensagem do Ruben. Não, mas é verdade. É do Ruben. Pelo menos no meu tempo era assim. Só se as coisas mudou. Não, eu digo confusão daquilo que tu dá picardias. Picardias vai haver sempre. Sim, mas agora, ser campeão, lógico que eles querem ser campeões e têm tudo para ser campeões e vão ser campeões. Eu tenho a mínima dúvida. Mas isso não facto de dizer isso agora, não quer dizer que não vão tentar ganhar. Jorge, tu estiveste a falar e eu estive aqui calado. Deixa-me falar agora. Agora, pelo menos no meu tempo as coisas funcionavam assim. Ser campeão na casa do maior rival é um sabor completamente especial. Mas completamente especial. E se tiverem que meter o pé, se houver, não é confusão, picardias, vai haver picardias, eu não tenho a mínima dúvida. E quem conhece o Sérgio, e basta ver a postura dele, como ele é, o que ele diz. Eu conheço o Sérgio, foi meu colega. Quer ser campeão aqui, quer ganhar aqui. É só um facto. Agora, os jogadores do quê? Concentrados? É preferível do que ser campeão na última jornada no Dragão?
neste momento, O Futebol Clube do para Porto quer ser para os campeão e jogadores. tem tudo para ser campeão, mas se pudesse ser aqui, era como o Benfica, se pudesse chegar ao Futebol Clube do Porto num jogo decidido e conseguisse ser campeão no estádio do Dragão ou em Alvalade. Porque vamos lá ver, há uma rivalidade tremenda. Muitas vezes as pessoas não têm um bocado de noção da rivalidade que é este tipo de jogos. Agora, se quer ser campeão, claro que vão-se morder todos para ser campeões aqui, não tenho a mínima dúvida. A mínima dúvida. E se tiverem que meter o pé, se tiver que haver amarelo, se tiver que isto, vai haver, não tenho a mínima dúvida disso. Pelo menos para o que eu peço de Sérgio. E basta ver como é que é o Sérgio, ele próprio diz. Se puder resolver as coisas aqui. O Sérgio está lá preocupado com o jogo com o Estoril. O Sérgio quer ganhar este jogo já para acabar com isto uma vez por todas. Porque, independentemente do que acontecer, ou não ganha, ou se empatar, tem dois resultados. Se perder, pá, é o Estoril. É mais complicado. É pá, em casa. Em casa tem que fazer um ponto em 2 jogos. Uma equipa como o Futebol Clube do Porto perdeu 6 ou 7 pontos durante o ano inteiro. Pá, pelo amor de Deus. Sabemos que o Benfica, José Calado, já não vai ver a posição alterada até a final do campeonato, mas também se percebe um pouco nas entrelinhas. Por exemplo, o próprio Nelson Veríssimo admitiu que tinha... Só uma coisa, desculpa. Sim. Quando eu disse ali, vão-se morder todos para ser campeões, era o que eu fazia também. Eu, se fosse jogador do Futebol Clube do Porto, ou do Benfica, ou do Sporting, também fazia e fazíamos. É rivalidade normal entre os clubes. Mas dizia-te que o próprio Nelson Veríssimo assumiu que poupou os jogadores para o jogo no Dragão. Achas que o jogo do próximo sábado, mais do que não seja na perspectiva de não permitir que um rival seja campeão no próprio estádio, vai ser um jogo quase como se decidisse alguma coisa para o Benfica? Não é questão de decidir, é questão de ser um clássico. O Fernando ainda há pouco disse uma coisa que é verdade, que é quem jogou clássicos e derbys sabe o significado que isto tem, não só para os adeptos, mas também para os jogadores. É o orgulho dos próprios jogadores que está em causa. E aqui tem duas coisas. É esse orgulho. Claro. E há um título que pode ser entregue ao rival na tua própria casa e ninguém gosta disso. E os jogadores, vamos ver uma coisa. E perguntar se era quase como se este jogo tivesse um caráter decisivo para os próprios jogadores do Benfica, não é? Não, caráter decisivo não tem. A honra em causa. Claro. Ou seja, como tu disseste e muito bem, o Benfica já não sai do lugar onde está. Mas enquanto jogador, há uma honra que está em causa. Aos adeptos que esperam que a sua equipa dê tudo também. E querem festejar, vão festejar. Não é? Há os adeptos que querem que a sua equipa dê tudo e, ao fim e ao cabo, que se o Futebol Clube do Porto tivesse que festejar, que fosse festejar em sua casa ao título. Obviamente esse é o pensamento. É normal. Não é? É um pensamento normal. Porque ninguém gosta de perder para o seu rival, seja em que situação for. E esta, obviamente, é uma situação que pode definir o título para o Futebol Clube do Porto. Se tem mais ou menor importância, não é questão da importância. Eu acho que, além da importância que tem de ser no Estádio da Luz, é uma questão de honra, sinceramente. E os jogadores encaram isso. Creio eu. Se fosse eu encarava. Não é assim. Não é questão do jogo de uma vida, é questão de tu encarares este jogo dizendo assim, não, calma lá que não vêm fazer a festa aqui no Estádio da Luz. Ou seja, esta é uma realidade. A política dos jogadores do Benfica. Claro. Depois do outro lado tem que haver inteligência para gerir tudo isso. Não, do outro lado tem que haver inteligência. Está bem, mas não pode ir com o mesmo. Mas nós estamos a falar daquilo. Eu estou a falar daquilo que, obviamente, será o pensamento dos jogadores do Benfica. Ninguém está a dizer que vai tirar o pé, ou que vai deixar de comer, ou que vai de querer. Não, isso não é nada disso. Eu estou a falar é ser inteligentes a gerir o jogo. Não, até porque depois há uma outra situação que é um clássico. A inteligência de jogo. É um clássico contra o maior rival. Digam o que disserem, é contra o maior rival. Ou seja, o Estádio da Luz provavelmente vai estar cheio. Vai estar cheio. E os seus adeptos, independentemente de ser contra o Futebol Clube do Porto, vão estar a puxar pela sua equipa da mesma maneira como puxam sempre. Só que há aqui uma vertente em cima da mesa, que é não gostar que o rival vá festejar o título na sua casa. E aí, sinceramente, eu espero ver um Benfica, isto já é uma opinião muito pessoal minha, espero ver um Benfica de cara lavada daquele que eu vi nestes 2 últimos jogos. Porque eu não quero que o Benfica apareça só quando joga com o Liverpool, ou quando vai jogar com o Sporting, ou quando baixa as suas linhas e joga em contra-ataque, porque aquilo que nos provou o Benfica esta época é que cada vez que tem que assumir o jogo tem imensas dificuldades. E depois, quando baixa as suas linhas às vezes e joga em contra-ataque, é quando muitas vezes a equipa joga melhor, porque tem brio defensivo, porque os seus centrais não são obrigados a correr tanto para trás, porque estão mais confortáveis, porque a equipa fica mais coesa.
independentemente da postura que adotar este Benfica, independentemente da tática que Veríssimo der, a tática vai ser feita pelos jogadores dentro de campo. Porque os treinadores muitas vezes dão as táticas, mas a dinâmica que tem que existir no jogo, vão ter que ser os jogadores do Benfica que vão ter que dar essa resposta. E eu, sinceramente, espero uma resposta positiva. A equipa pode perder, o Futebol Clube do Porto pode fazer a sua festa, seja o que for. Mas há uma coisa que eu espero que seja, neste jogo de sábado, que esteja presente, que é nós olharmos para o jogo e dizermos assim: esta equipa do Benfica deixou tudo em campo e os seus jogadores fizeram tudo para ganhar este jogo. Não é como alguns jogos, como a gente já viu nesta primeira parte que o Benfica faz com o Famalicão em casa, tem uma oportunidade para ganhar o jogo e até para pressionar até o próprio Sporting que ia jogar ao estádio do Bessa, e vemos uma primeira parte digna de uma equipa que parecia que não estava com a ambição de ganhar o jogo. E isso, obviamente, os adeptos não querem ver. Por isso, vamos ver. Espero que seja um bom jogo de futebol. Vai ser rasgadinho, como nós costumamos dizer. Vai ser um jogo rasgadinho, porque o Benfica vai querer ganhar, o Futebol Clube do Porto também vai querer ganhar, não tenho a menor dúvida. Sempre foi assim e sempre será, e a história é esta mesmo. E vai haver casos, e vai haver confusões, vai haver tudo. Vai haver tudo. E vamos estar aqui para os comentar. Mas, Bernardo, do lado dos jogadores do Benfica, alguns deles parece que poderão estar neste jogo aqui um pouco em análise, em observação, já a pensar no futuro? Isso estarão com certeza, da parte de Roger Schmidt. Agora, eu acho, não sei, eu espero um Benfica como o Calado disse. E até perguntava também da perspectiva do próprio Rui Costa, da atitude que os jogadores vão deixar em campo neste jogo. Sim, mas o Rui Costa está a acompanhar a época desde o início, não é? Agora parece-me que a opinião mais importante neste aspecto, em termos táticos, em termos do que se deseja na próxima época, acredito que será o treinador alemão a ter uma palavra mais forte a dizer. Eu acho que a questão aqui é que o empate dá para o Futebol Clube do Porto, e o Futebol Clube do Porto, acredito que haja aqui um exercício de inteligência da parte de Sérgio Conceição, que é o Sporting perdeu com o Benfica muito porque assumiu o jogo e o Benfica jogou completamente fechado, e os melhores resultados do Benfica neste momento foram quando a equipa, como disse o Calado, se fechou, jogou em bloco muito baixo em alguns momentos, cerrou as suas linhas. Só que o empate dá para o Futebol Clube do Porto, ou seja, o Porto não tem que se sentir, o Porto não tem que ir para cima do Benfica desde o minuto zero, se o Benfica estiver completamente decidido a jogar apenas em contra-ataque. E aí eu acho que a vantagem pode ser do Futebol Clube do Porto, porque basta, como disse o Amaral, a referir-se mais até à agressividade e às confusões, mas eu acho que basta alguma inteligência tática da parte e competitiva da parte do Futebol Clube do Porto para que o jogo possa ser uma coisa mais sensaborona até do que aquilo que estamos à espera. Espero que não, obviamente, espero que seja diferente. Agora, há aqui a vantagem do Porto jogar com os dois resultados, e isso pode dar, a não ser que o Porto parta para cima do Benfica logo desde o minuto zero, coisa que eu acharia um bocadinho estranha, mas pronto, vamos ver. Eu acho que pode ser um jogo muito tático desta vez, ou seja, muito menos dinâmico e espontâneo do que seria noutra altura da época, onde o resultado é sempre importante, mas onde o resultado não fosse tão definitivo para o fecho do campeonato. Muito bem, vamos também olhar para aquilo que pode ser o mercado de transferências do Benfica. Ibrahim Sangaré é o alvo do Benfica para o reforço do meio-campo na nova época. É um jogador do PSV, equipa de Roger Schmidt. É um tema em destaque nesta Liga de Ouro. A seguir, a um curto intervalo. Até já.